Pessoal, então, vamos conversar hoje sobre um tema bastante recorrente, né? Quando se fala a respeito do mês em que a gente está, sempre existe a menção, né? A campanha do Setembro Amarelo e discutir o tema do suicídio é sempre uma questão difícil, assim, que passa muito pelo achismo dos não profissionais, pela questão do julgamento alheio, né? Com relação a quem toma essa atitude de, enfim, atentar contra a própria vida. E eu acho que o que cabe a nós aqui, basicamente, é refletir a respeito das nossas ações com uma doença tão séria que é a depressão. Então, a gente pode falar hoje, e aí, enfim, né, a gente vai conversando aqui, a título de curiosidade e para você aumentar seu repertório, eu acho bacana, de repente, você ir anotando, né, as coisas que eu vou dizendo, até porque depois você vai ter de produzir um texto para mim, então acho legal a gente refletir sobre uma situação, né, enfim, que é uma situação de suicídio e dos caminhos que levam a. E um desses grandes caminhos é a depressão, né? Os transtornos psicológicos correspondem aí 90% dos casos em que as pessoas se matam, 90% das pessoas têm algum problema ligado à questão psicológica, né? Isso é um dado interessante. Se a gente pensar, por exemplo, numa sala, no Brasil, tá? No Brasil, você tem uma sala com 20 pessoas. Se você pensar nesse espaço, você terá uma pessoa com depressão. Então, pensa na quantidade de gente que a gente tem no mundo, né? Se em uma sala com 20 pessoas uma tem depressão, você imagina como que isso é comum. E é claro que aqui eu estou falando da depressão mesmo, né? Da síndrome. Porque a depressão ela é uma síndrome que envolve aí vários sintomas, nem sempre a pessoa manifesta todos, por isso que há vários casos de depressão, né? Cada um tem uma depressão diferente do outro, é claro que há ali 13 sintomas, né? E eu falo 13 porque eu estudei sobre isso, tem umas 2 semanas eu fiz um curso com um dos maiores psicólogos e psiquiatras do Brasil, que é o Christian Dunker, vocês já me ouviram falar sobre ele. E ele apontou esse dado na aula e foi realmente estarrecedor, né? Tanto 13 sintomas comuns que permitem o diagnóstico, como saber que a gente vive uma pandemia de depressão. A gente está falando da pandemia do coronavírus a todo momento, né? Visto que é uma escala global, mas a gente também vive uma pandemia de depressão, que segundo a OMS são 330 milhões de pessoas que têm depressão no mundo inteiro. Então, assim, cara, 330 milhões é um número assustador. E é engraçado como a nossa sociedade lida com questões relacionadas à saúde mental, né? Então, se a gente está falando de 330 milhões de pessoas no mundo com depressão, a gente está falando de um número estarrecedor, a gente está falando de uma questão que é negligenciada, afinal de contas, é muita gente, né? E não é possível que essas 330 milhões de pessoas façam parte daquela desculpa social de que são 330 milhões de pessoas que não acreditam em Deus, por isso tem depressão.
são 330 milhões de pessoas que estão de frescura, por isso tem depressão. São 330 milhões de pessoas que escutam, isso é coisa da sua cabeça. Então, essas últimas palavras minhas foram as palavras que as pessoas usam para falar sobre, né? Não há um respeito social ainda pela doença depressão, ou por qualquer doença relacionada à questão mental, né? Da saúde, a saúde mental em si. Por que será? Por que vocês acham? E aí vai uma pergunta, né? É claro que as aulas de redação são sempre aulas que tendem ao debate, à conversa, mas eu queria que vocês tentassem, assim, com as palavras de vocês, tentassem me explicar por que as pessoas negligenciam a saúde mental no Brasil e no mundo. E por que só se fala de suicídio, na verdade, de prevenção ao suicídio, em setembro e não mais no resto do ano? Por que vocês acham que as pessoas tendem a associar a depressão a essas questões que eu falei anteriormente? De que é frescura, de que é falta de Deus, de que é coisa de gente com a cabeça vazia. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Se quiser escrever no chat, escreve. Se quiser comentar no microfone aí de vocês, no fone de vocês, fica à vontade. Ninguém vai comentar por que vocês acham que as pessoas têm esse comportamento? Se vocês não comentarem, eu vou seguir. Eu acho que vai daquilo também que a gente já conversou, né? Da sociedade falar que a gente não pode mostrar nossas fragilidades, que a gente tem que estar sempre forte e sorrindo. Então, você acha que as pessoas associam depressão à frescura e tudo mais porque nós temos de estar sempre fortes diante da sociedade. Se a gente não está forte, a gente é fresco, é isso ou aquilo. Eu penso que tem um pouco de influência sobre isso. Perfeito. Alguém mais quer comentar sobre isso? Eu acho que ela... Fala, Milena. Foi mal. Eu acho que também tudo é uma questão de prioridade, sabe? Tipo, as pessoas priorizam sempre, tipo, o dinheiro, o trabalho, o estudo, e não a si mesmos, o próprio corpo. Então, assim, tipo, você trabalha muito, eu trabalho muito, mas isso pode estar me afetando de uma forma. Então, aí você vai olhar pra mim e vai falar, pô, eu trabalho tanto quanto ela, e ela tá aí nessa frescura. Aí as pessoas associam logo a frescura, entendeu? As pessoas priorizam outras coisas do que a própria saúde física e mental, principalmente, né? Entendi. Então, o que você está querendo dizer é que existe uma relativização e uma comparação entre os seres, do tipo, eu trabalho pra caramba, o Igor Cassiano também trabalha pra caramba, mas dependendo da personalidade, cada um vai reagir de uma forma. Então, pode ser que eu reaja melhor do que ele. E aí isso tende a criar um julgamento. É isso que você está querendo dizer. Porque aí o outro olha e fala, mas a Já trabalha 1000 vezes mais e ela consegue. Então, por que o Igor não consegue? Tipo isso. É isso? É exatamente isso. Porque, assim, tipo, as pessoas só olham o trabalho em si, ou o estudo em si. Tipo, que frescura, ela tá só estudando, sabe? Sim. Mas você não sabe as condições da vida da pessoa. Às vezes, por exemplo, no exemplo que você deu, o Igor em casa passa por algum outro problema, o trabalho dele é hostil e o seu não. Então, Sim. assim,
as pessoas não olham isso, elas só olham, tipo, o tempo de trabalho, ele tem um emprego, ele não devia estar assim, entendeu? Sim, porque, na verdade, é sempre aquela desculpa de que, tipo, mas tem gente passando fome, e você tem o que comer, tem gente que mora na rua e você mora numa casa boa, então, em tese, você não pode estar triste, você não tem motivo para estar triste, é tipo isso. Isso. Beleza. Sara, meu amor, fala aí. Não, bem parecido que eu ia falar, tipo, a questão comparativa mesmo, tipo, essa pessoa tem a vida parecida com a minha, mas olha como ela tá feliz, olha como que ela tá bem, olha como eu tô mal, então tem sentido eu tá mal, então a gente acaba se menosprezando pelo que a gente sente. Na verdade, a gente deixa... a gente não fala porque a gente sente até vergonha de falar, né? A gente não narrativiza os nossos sofrimentos, a gente não coloca, não fala, não conversa, porque acha que não tem esse direito, visto que a gente mora numa casa boa, visto que a gente tem computador para poder estudar, né, acessar as aulas. Então, num cenário como a gente está vivendo agora, né, nesse cenário de pandemia, pensar na nossa vida e pensar na vida dos menos favorecidos já nos traz uma culpa, porque eu não posso estar mal dentro da casa que eu tenho, eu não posso estar mal com a vida que eu tenho, eu não posso estar mal psicologicamente, visto que há várias pessoas aí muito, muito piores do que eu e talvez não estejam reclamando. Então, é sempre numa perspectiva de que a gente não pode comparar o nosso sofrimento, a gente não pode narrativizar o que a gente está sentindo, porque tem sempre alguém pior do que a gente. Mas e daí? A nossa dor é também a nossa dor. Eu não estou falando que a gente... olha só, entendam o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando que a gente não tem direito de sofrer. O que eu estou falando é que a sociedade sempre mostrou para a gente o quê? Cara, se você tem onde dormir, se você tem onde comer, você não pode reclamar. E isso foi uma construção que foi silenciando a gente. E silenciando, principalmente nós, mulheres, né? Porque ninguém... É engraçado, a gente é considerado como sexo frágil, mas ninguém admite quando a gente é frágil, porque a gente não pode ser, né? Então... O que eu estou querendo dizer aqui é que, claro, se a gente tem uma dinâmica de percepção de que a nossa vida já é melhor do que de muitas pessoas, a gente já tem de ser grato e a gente já tem de se reconhecer como privilegiado. Mas isso não significa que a gente também não tenha a nossa questão, entendeu? Isso não significa que a gente também não tenha as nossas questões para tratar, que a gente também não sofra de ansiedade, ou que a gente não sofra de depressão, ou que a gente não se enxergue, de repente, num dado momento, como mais frágil do que outras pessoas. Entende? Na verdade, todos nós temos nossas questões, nós somos seres humanos. Então, às vezes, você me vê e fala comigo e acha que eu não tenho problemas, mas eu também tenho. Talvez eu lide melhor pela minha idade, mas talvez não. Então, a saúde mental, ela sempre foi negligenciada, principalmente por esse aspecto, né, vários dos aspectos que vocês falaram. Se alguém quiser falar mais, também é só me interromper, mas principalmente porque a gente está sempre numa perspectiva de comparação social, né? O Aristóteles diz que a gente é um ser social, então a gente convive em sociedade. E aí essa convivência em sociedade faz com que possamos perceber que a vida do outro, às vezes, é melhor do que a nossa, ou igual à nossa. Mas, ok, nós não somos iguais. Cada um tem uma reação diante de tudo isso, né? Diante de tudo que acontece. Tainá, você ia falar alguma coisa?
Não, que eu acho que assim, tudo isso também tem a ver com a ignorância das pessoas, né? Porque muitas pessoas não conseguem entender que a depressão é uma doença real. Tipo, ninguém tá assim porque quer, né? Aquela história, tipo, ai, da sua cabeça. Não é isso. Sim, essa questão de Muita não é, gente. essa questão de não é da sua cabeça, né, Tainá, que você está falando, que é uma coisa Sim. realmente só quem viveu sabe, ou quem vive e convive, ou quem já conviveu com alguém, né? Então, é sempre isso é uma coisa muito perigosa, esse discurso de que é frescura, esse discurso de que a própria falta de instrumentalização da depressão enquanto doença mesmo, de a pessoa virar e falar assim, olha, você está você foi diagnosticado com HIV, ou você foi diagnosticado com coronavírus, ou você foi diagnosticado com apendicite, também dar valor para quando alguém fala assim, você foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, você foi diagnosticado com depressão. Né? Existe também, né, por isso que você falou, pela ignorância no sentido de não ter conhecimento, né? Pela falta de conhecimento em relação à instrumentalização da doença, como que ela se dá. Né? Tem gente que acha que o depressivo é o cara que vive chorando o dia inteiro, quando, na verdade, muitas vezes, o depressivo, ele tem uma questão que foi muito legal, assim, esse curso que eu fiz, porque eu aprendi muita coisa e eu quero compartilhar com vocês. Existe um conceito, né, que é um conceito chamado de anedonia. O nome é anedonia. Eu nunca consigo falar. Anedonia. Que é uma característica do depressivo, que é o quê? Essa anedonia seria a perda da possibilidade de experimentar prazer ou satisfação com aquilo que você tem. Então, assim, essa perda de possibilidade de você experimentar o prazer ou a satisfação com aquilo que você tem, não vem do que você tem, e sim da nossa capacidade de se envolver com algo. Então não é assim, o cara tem um carro e eu não tenho um carro. Não, significa que duas pessoas têm um carro, mas uma pessoa perdeu a capacidade de experimentar esse prazer ou satisfação e a outra ainda tem. Então, é uma coisa que é do humano, não é do material. O carro está lá, os dois têm carro, por exemplo. Imaginem isso. As duas pessoas têm carro, mas uma pessoa tem uma capacidade de sentir o prazer e a satisfação com aquilo, com aquele carro, né? Então, o outro tem o carro, mas ele não tem esse gosto, essa questão do prazer com aquilo. Então, por isso que muitas vezes nós visualizamos celebridades, né, com carros e casas e roupas e closets perfeitos e enormes e celulares e tudo mais, só que a pessoa tem depressão e fica na nossa cabeça assim, caraca, porra, como assim? O cara tem 10 casas, 4 carros. Como é que ele pode ter depressão com uma vida assim? A gente não se faz essa pergunta? Quando a gente olha uma Demi Lovato da vida, que chegou, né, quase aí às vias de... Ela tentou suicídio várias vezes, né? Com a vida que ela tem, o próprio Justin Bieber, o Chester Bennington, que chegou às vias de fato, que é o vocalista do Linkin Park, né, que é uma pessoa que estava sorrindo na foto do dia anterior. Então, a gente precisa desmistificar essa cultura de que o depressivo ou o suicida em potencial, ele é um cara que vive chorando o dia inteiro, ele é o cara que vive triste. Na verdade, não, passa por muita coisa. Né? Passa por muita coisa, quer dizer, existe toda uma cultura de avaliação que permite que a gente identifique. Às vezes,
o que é engraçado, né? Às vezes a questão da depressão não é porque o cara vive chorando, mas sim porque às vezes ele não quer dar o primeiro passo. Para o depressivo, dar o primeiro passo é complicado. Em que sentido? O cara levanta, ele acorda, mas ele não quer levantar da cama. O cara, ele conversa com alguém, mas ele não quer encontrar essa pessoa. Dar o primeiro passo é difícil para o depressivo. Aí tu vai falar assim, caralho, já, então eu tenho depressão, porque, porra, eu acordo, não quero levantar às vezes e tal. Não, gente, eu não tô falando de uma coisa que acontece esporadicamente. Eu tô falando de uma coisa que é todo dia, né? Que você se manifesta todo dia dessa maneira, né? E caso você se identifique com algo que eu esteja falando, saiba que você pode falar sobre. Saiba que depois daqui você pode me procurar e você sabe disso, não preciso dizer, mas você sabe que você pode conversar comigo ou com qualquer outro professor com quem você tenha proximidade, mas, no geral, a gente precisa desmistificar isso e, como a Tainá falou, trazer o conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam pensar assim, cara, beleza, eu vou começar a entender essa depressão como uma doença de fato, uma síndrome que se manifesta e que, na verdade, eu preciso respeitar tal como qualquer outra doença. Eu acho que falar sobre saúde mental tem se tornado cada vez mais fundamental na nossa vida, principalmente no momento em que a gente está vivendo, né? Começar a olhar para essas questões internas com um respeito maior é fundamental, né? E se a gente traz, por exemplo, a discussão para a questão das redes sociais, né? Se a gente pega as redes sociais assim como um ganchinho da nossa conversa, se a gente pensa na depressão, cara, os comentários que nós lemos nas redes sociais, o poder de influência absurdo que as redes sociais exercem no humor das pessoas, cara, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem uma série de adolescentes deprimidos, real, porque não tem um corpo igual ao da fulana de tal. Nós temos uma série de pessoas, nós temos vários, que têm depressão porque não tem a vida do fulano de tal, porque não tem o relacionamento do fulano de tal. A gente deixou tanto que as redes tomassem conta da nossa vida, que a gente, na verdade, passou a olhar a felicidade e o prazer de viver como uma mercadoria que alguns têm e outros não. Então, a gente tem que entender, e aí eu acho que é bem bacana a gente pensar sobre isso, existe todo um mercado por trás da felicidade dentro das redes, né? Essa coisa de que você está sempre bem, essa coisa de que você passa sempre a autoconfiança, de que você tem um corpo perfeito ou que você sabe lidar com as suas emoções, isso tudo virou um mercado. Então, na verdade, ali, às vezes, você está consumindo alguém que está representando, na verdade, é um grande personagem ali, né, que não, a vida daquela pessoa não tem nada a ver com o que, de fato, ela representa. Então, é muito louco pensar que as pessoas ganham com essa noção de felicidade, que essa felicidade é algo que todo mundo pode ter. Sabe quando alguém vira para você e fala assim, mas eu consegui, você também vai conseguir, como se fosse fácil, né? Como se todas as pessoas fossem iguais e como se todos nós pudéssemos ter o mesmo desenvolvimento do autoconhecimento, né? É muito louco isso, assim.
a gente vive hoje, nas redes sociais, uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Uma cenografia da socialização, sacou? Da sociabilidade, né? Uma cenografia. A gente está ali a todo momento, não digo a gente, Jarline, Nádia, Tainá, mas, de alguma maneira, o ser humano está sempre encenando, né, algo ali, se mostrando social, se mostrando legal, se mostrando engajado, e nem sempre isso remete à verdade, né? Da pessoa, assim, a verdade do que a pessoa passa todos os dias. Quantas vezes nós, e agora eu estou falando Inara, Tainá, Júlia, Sara, Giovana, Milena, quantas vezes nós já não estivemos tristes e aí postamos uma foto sorrindo, uma frase X, para que a gente ganhasse curtida e para que as pessoas comentassem quão linda a gente estava, só para a gente se sentir melhor. Cara, essa coisa, o Leandro falou hoje, né, sobre a questão do documentário que ele viu e tal, que é para vocês verem. Eu não vi ainda, não posso dizer a respeito, mas quando ele diz que traria mais impacto no resultado do que qualquer outra matéria, talvez porque a gente precise mesmo entrar em contato com essas realidades que falam sobre as redes, né? É claro que o nosso tema aqui não é sobre rede social, mas quando a gente fala de depressão, sobretudo hoje, cara, você pode ter certeza, muito vem daquela noção de felicidade que é vendida. Muito vem daquela cultura com aquela cenografia que a gente vive vendo nas redes, entendeu? Então, assim, pensar no próprio Setembro Amarelo é pensar numa questão muito séria. Se você, por acaso, sabe que você acompanha uma blogueira X, o ano inteiro ela passa fazendo as campanhas dela, e aí em setembro ela faz um vídeo falando sobre depressão, porra, você tem que pensar. Tem que pensar assim, pô, será que ela está fazendo isso porque, cara, é o mês, é o setembro, caralho, é uma questão comercial, né? É uma questão que vende. Você se mostrar hoje engajado com as principais causas, vende. Dá dinheiro, dá lucro, gera lucro, entendeu? Então, você tem que relativizar tudo, você tem que pensar. Não é julgar a pessoa, mas você tem que fazer uma análise. Pô, a pessoa passa a vida inteira, o ano inteiro, falando sobre corpo, falando sobre como é bom ser magra, falando sobre como é bom isso e aquilo, e agora vai falar de Setembro Amarelo? Quer dizer, ela passa o ano inteiro sendo gatilho para outras pessoas desenvolverem doenças psicológicas, mas aí agora, quando fala de Setembro Amarelo, ela aparece? Isso é uma coisa para a gente pensar, principalmente para vocês que estão nas redes sociais e que podem acompanhar isso que eu estou falando de perto, né? Pensando em depressão ainda, a gente tem a depressão como segunda causa de afastamento no trabalho, né? Então, a gente está falando aí de uma condição que afeta mulheres, homens, né? É claro que existem estudos que mostram que a mulher é mais afetada por isso, né? Mas não há um consenso ainda, né, sobre qual gênero que tem mais, né? Na verdade, isso é uma questão que tá, a todo momento muda, né? Já ouvi, já pesquisei, e aí achei que era mulher, em outras fontes falavam que era o homem, que era o principal gênero aí que continha depressão, mas, enfim, o importante é a gente pensar que isso
diz respeito ao ser humano e que, cara, não é força de vontade, não é pensamento positivo. Força de vontade e pensamento positivo não tem nada a ver com isso, né? A ideia de que você fala, de você falar para o outro, isso não é nada, isso vai passar, revela para a gente uma coisa muito importante que eu tenho cada vez mais dado valor, que é o fato de que a gente não vive uma cultura da escuta. A gente não escuta o outro. E veja, para escutar o outro, não há nenhuma necessidade de ter formação. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não precisa ser psicólogo para escutar o outro. A gente não precisa ser psiquiatra ou psicanalista para escutar a outra pessoa. 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Será que essas pessoas tiveram quem escutar? Tiveram pessoas para escutar o que elas estavam passando? O que elas queriam compartilhar? Porque, veja bem, eu estou falando escutar. Eu não estou falando você ficar ao lado de alguém e a pessoa tá falando e você está mexendo no celular. Porque você sabe que a gente tem essa capacidade, né? Sabe que a gente está do lado ali com a nossa mãe ou com a nossa irmã, a gente está mexendo no celular, ela está falando, a gente está mas será que a gente de fato está escutando? Então a gente vive, na verdade, uma cultura da não escuta. Isso é uma coisa que precisa mudar, né? E particularmente eu, quando eu falo eu quero falar sobre a minha classe, falando como professora agora, né? Normalmente nós, professores, somos escolhidos para que vocês dividam suas dores, né? Por isso que se fala muito, professor é um pouco de tudo, é um pouco mãe, é um pouco pai, é um pouco psicólogo, porque às vezes a pessoa, para dividir uma dor, ela precisa confiar na outra. E muitos de vocês, por passarem muito tempo conosco, vocês confiam em nós, e aí vocês, né, se sentem à vontade de pegar e abrir, e falar, poxa, eu estou passando por isso, aquilo. Ou simplesmente, cara, já conversa comigo, eu estou nervosa, ou estou preocupada. Quantos de vocês já fizeram isso, sabe? E eu me orgulho muito de poder responder a vocês e ser o ponto de confiança de muitos de vocês. É claro que não são todos, mas o fato de vocês poderem escolher não só a mim, como a outros professores, para poder dividir, já mostra que a questão da escuta não passa por uma questão técnica. Qualquer ser humano pode escutar o outro, inclusive você. Se você sabe que uma amiga sua está passando por alguma situação, se ela está dando algum indício de algo, você pode se disponibilizar a escutá-la, né? Existe uma coisa muito interessante que eu aprendi, que é a questão da presença curativa do outro, né? Como o outro pode curar você, mesmo que você não esteja presente fisicamente. Né? Hoje em dia, no contexto em que a gente está inserido, essa presença curativa do outro se mostra numa videochamada, essa presença curativa do outro se mostra numa ligação. Quantas vezes nós já nos vimos em situações de ansiedade ou de tristeza ou de repente algum desespero, e aí a gente falou com alguém em quem a gente confiava e a sensação passou. Entende? Então, é realmente assim, praticar essa cultura da escuta, sabe? Treinar as pessoas para que as pessoas saibam ouvir. Não precisa instrumentalizar conhecimentos acadêmicos. Eu não preciso ser formada para escutar alguém. Entende? Isso que eu estou falando é muito sério, porque
isso consegue dar a dimensão para você de que, cara, na boa, você pode escutar as pessoas. E você que escuta os outros também vai recorrer a alguém que possa te escutar. Né? Isso aí é um mecanismo assim duplo, porque você tem as suas questões também, né? Não é só o outro. Por exemplo, a Tainá me procura para conversar. Eu também posso, eventualmente, procurar a Tainá para conversar. Não significa que... mas a sua melhor amiga é... Vamos imaginar, mas a sua melhor amiga é a Paula. Você vai falar com a Paula sobre X coisa. De repente, eu não vou falar com a Paula. De repente, eu quero falar com a Tainá. Eu escolho a Tainá um dia e me abro e falo com ela. Entendeu? É só eu confiar na pessoa. Entende? Então, quando eu falo eu, não estou falando só de Arline Mesquita, estou falando só a gente confiar em alguém que a gente pode falar. A Inara pode um dia falar com a Sara e desabafar com a Sara. E a Sara pode um dia mandar mensagem para a Júlia e falar, pô, Júlia, nunca te vi ao vivo, mas, cara, queria conversar com você sobre X ou Y. E aí a Júlia, obviamente, vai saber ouvir a Sara muito bem. E pode ser que isso devolva. Então, quando a gente cria uma cultura da escuta, a gente permite que o outro possa... de que isso vá virando um círculo, né? Você imagina, se a gente colocasse... até o Dunker fala isso. Se colocasse 100, eu acho que ele fala 1 milhão de psicólogos, alguma coisa assim. Não daria conta. Não dá conta. Então, eu não estou descaracterizando os psicólogos, entenda. Eu estou só falando que escutar qualquer um pode. Eu não preciso contratar 1 milhão de psicólogos e botar num determinado país, porque não vai dar, cara. Não vai dar. Tem muito mais gente do que profissional. Então, já que tem muito mais gente com problema do que profissional, então vamos tentar aí compartilhar isso da melhor maneira possível, tá? Então, pensando, né, nessa questão, veja, a gente está há 40 minutos conversando sobre depressão e sobre as questões associadas ao suicídio, e eu nem comecei a apresentar o slide, né, mas eu já falei muitas coisas aqui, né, para a gente pensar a respeito, de como a nossa cultura pune severamente as pessoas que não se mostram felizes o tempo todo, como se fosse um pecado, né? Como se a gente não pudesse mostrar a nossa fragilidade, como a Inara falou no início, né? Então, vamos tentar entender a depressão justamente como essa síndrome que pode levar ao suicídio, né? Em casos graves, a depressão pode levar ao suicídio, que é a segunda principal causa, na verdade, né? Você pensa em suicídio, a segunda principal causa é a depressão. A gente tem aí muitos jovens, de 15 a 29 anos, né? Cometendo suicídios, e entender a depressão como doença é fundamental para a gente poder dar valor e passar a valorizar tanto os profissionais que lidam com isso, quanto as pessoas que querem se prestar a escutar, né? E quanto a própria doença mesmo, né? Entender que essa doença, ela é uma doença que atinge os seres de uma maneira diferenciada, então cada um pode ter um tipo de depressão, mas, sobretudo, entender que, às vezes, a depressão ela é ligada a um desejo menor de envolvimento com alguma coisa, como o exemplo do carro que eu dei para vocês. Sempre tentar pensar nisso. Existe uma... A gente pode dizer, né, que existe uma psicofobia, né, que as pessoas têm, assim como a homofobia, assim como há o racismo, assim como há outras questões, as pessoas têm um pouco
de medo de falar sobre, né? As pessoas não entendem a saúde mental como uma rede de apoio. Elas ficam um pouco assim, caraca, pô, falar disso, falar de depressão, falar de ansiedade, como se fosse algo assim de outro mundo, né? Não, acho que a gente pode ter sim, dentro de escolas, por exemplo, alunos que sejam, sei lá, de repente alunos cuidadores, assim, que possam orientar. Olha eu já pensando em solução. Olha eu já pensando numa solução de Enem, por exemplo. De repente estabelecer ali alunos que possam ser os cuidadores de determinadas turmas, né? Pessoas ali treinadas para lidar com o outro, ou perceber o outro numa situação vulnerável. Enfim, é muito interessante quando a gente pensa no que a gente poderia fazer para prevenir o suicídio. Tem uma companhia japonesa, eu esqueci o nome, mas tem uma companhia japonesa que ela faz o seguinte: quando alguém, vamos imaginar assim, a Inara procurou alguma coisa relacionada a suicídio na internet ou nas redes sociais dela. Tem uma companhia japonesa que desenvolveu o seguinte procedimento. Vamos imaginar, a Inara procura algo sobre suicídio. Aí as redes captam isso, ativam um mecanismo de pesquisa para ver com quem a Inara se relaciona mais. E aí, sabe o que elas fazem? Elas oferecem jantar, alguma atividade externa, alguma viagem com o melhor amigo da Inara. Então, quando a Inara se mostra vulnerável, pesquisando sobre suicídio, pesquisando sobre questões relacionadas ao suicídio, as redes, olha só que interessante, é meio assustador, porque parece assim, caraca, como é que os caras sabem que ela procurou, né? A gente sabe que tudo na internet deixa um rastro, né? É meio complicado a gente pensar nisso. Mas olha a ideia, essa companhia japonesa identifica que a Inara procurou a respeito de suicídio, e aí começa a perceber a atmosfera rapidamente, acho que são 24 horas, rapidamente a atmosfera da Inara, e percebe que a melhor amiga da Inara é a Tainá. E aí o que eles fazem? Eles oferecem um jantar com a Tainá, da Inara e da Tainá juntas, uma viagem da Inara e da Tainá juntas. Muito foda, né? O que vocês acharam? É muito legal, adorei. Incrível, né, cara? Incrível, porque momentos de prazer são necessários, né? Embora a pessoa esteja ali passando, né, por aquele processo que eu conversei com vocês, de anedonia, de a questão do prazer nela está muito baixa, mas, cara, ter alguém ali junto, né, falando, caraca, a gente ganhou uma viagem, caraca, olha só que... Entendeu? Então, assim, é incrível, assim, é uma alternativa, né, bem bacana criada, para poder tentar segurar essa onda, né, gente? Porque realmente, assim, não é fácil. Já. Fala, meu amor. Foi mal. E às vezes também a gente pensa no que a gente poderia fazer. Tipo, uma vez uma professora minha me perguntou, gente, a gente tava conversando sobre isso, e ela falou, se vocês vissem alguém chorando, tipo, no banheiro, você não conhece a pessoa, escola grande, assim, você ficaria com medo da pessoa achar que você tá se metendo na vida dela e sairia sem falar nada? Ou você, tipo, perguntaria? E eu fiquei, cara, eu sou muito tímida, sabe? Tipo, eu acho que eu ia ficar sem graça, até acontecer comigo. Eu ouvi a pessoa chorando e eu fiquei tipo, mano, não vou conseguir sair daqui sem falar nada. É estranho, né? A gente pensa... Não, e aí a gente fica tipo, é só fazendo a nossa parte, sabe? Tipo, é uma coisa que eu poderia ter feito, tipo, falei assim, você quer... Eu nem conhecia, eu nem vi a cara da menina, ela tava trancada na cabine. Falei, você quer conversar? A garota nem me conhecia, tipo... Sim, sabe? mas é isso, é o que eu estou falando sobre a cultura da escuta. Você só se oferecer para escutar. Não é para você salvar a vida da garota, mas de repente você vai salvar. A gente não sabe. Entende? Pois é, e aí a gente vê que a gente pode fazer, tipo, pequenas coisas pra prevenir, sabe? Sim, são com coisas certeza. assim, tipo, não ia gastar nem, sei lá, 1 hora da minha vida. A garota ia ficar ali conversando comigo e pronto. Não, eu não ia dar conselho pra ela de psicóloga, sabe?
Eu só ia Claro, escutar. claro, claro, claro. Eu concordo muito com o que você falou e eu vou te dizer, as palavras, Milena, elas criam uma espécie de coerção, assim. As palavras, elas produzem os compromissos entre as pessoas. Então, palavras podem pressionar uma pessoa, palavras podem impulsionar uma pessoa. As palavras, elas têm poder, né? Então, quando a gente cria compromissos, até, assim, entre aspas, contratos mesmo e insistência, do tipo assim, tu tá percebendo que a sua amiga tá mal, ou que teu amigo tá mal, e você fala assim, cara, eu vou te ligar. Ah, não, mas não, eu vou te ligar sim, vou te ligar todo dia de noite. Você criar um compromisso, né? Isso é bem legal. Quer dizer, você só ouviu, só se prestou a ouvir. Foi só isso. Você não precisou fazer um curso, uma formação, uma pós-graduação nisso. Você só chegou e falou assim, cara, você quer conversar? Então, a partir do momento em que você introduz a palavra ali, você introduz a dúvida. Isso é uma coisa que, cara, sempre na minha vida, eu sempre pensei muito nisso. Quando você fala, você já, opa, tá gerando ali a dúvida, tá tirando a pessoa de uma determinada situação de passividade para atividade. Né? Tanto é que, por exemplo, quando vocês estão me esperando entrar, que eu dou oi para vocês, cara, às vezes vocês levam um susto, às vezes não. Mas quando eu falo, alguma coisa em vocês acontece. Do tipo assim, nem que seja um alerta. Caraca, já chegou, a aula vai começar, eu tenho que pegar a minha caneta para começar a anotar. Então, as palavras, de fato, elas criam compromissos, elas criam vínculos, né? E aumentar esse poder da palavra, essa conversa, essa rede de apoio é fundamental para que a gente possa mostrar para o outro que ele é importante, né? Mostrar para o outro que ele pode contar, mesmo que você não conheça, como foi o caso da Milena, né? Mesmo que você não conheça a pessoa, mas que você pode ajudar essa pessoa. Eu não estou falando que você vai tirar a pessoa da depressão, mas de repente você vai aliviar um momento de tensão. A gente já sabe, enfim, que a depressão tem um componente genético aí, né? Se a mãe tem depressão, é provável que o filho tenha, mas como genética é tudo possibilidade, não necessariamente você terá, né? Mas eu acho que hoje em dia você desenvolver a depressão é muito mais fácil do que há uns 20 anos, sabe? Por tudo, né, que a gente tem acesso. É realmente uma situação complicada. Mas, enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa? Que eu vou começar a apresentar o slide aqui para vocês. Eu fiz um slide aqui sobre o tema, né, que é o tema que vocês vão escrever, que são os desafios do combate ao suicídio no Brasil. Tá bom? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar. E, gente, olha só, se vocês quiserem falar sobre, se vocês acham que eu comentei alguma coisa, vocês discordam, vocês podem colocar, tá? Vocês não são obrigados a concordar comigo, não. Vocês podem falar, vocês querem complementar alguma coisa, Júlia, Sara, vocês querem complementar alguma coisa sobre o que eu falei, vocês têm alguma dúvida? A Júlia falou, concordo com o que vocês falaram, é bem por aí, minha opinião também. Beleza. Sara? Não, tô pensando. Tá. Qualquer coisa você chama aí, tá? Tá bom. Então,
Tá dando para ver já o slide? É sim. Beleza. Então, a gente vem aí com essa questão do Setembro Amarelo, né? Falando aí sobre esse mês do combate ao suicídio, que eu acho que já começa errado, porque é uma necessidade combater o suicídio a todo momento, né? Não necessariamente em setembro. É claro que há motivo para ter sido, né? Em setembro, essa ideia, mas não necessariamente a gente precisa manter isso. A gente pode manter, porque isso é uma questão de saúde pública, né? Durante todo o ano. Assim como você se preocupa em vacinar as crianças todo mês, se necessário, você também tem que se preocupar com isso. E aí já coloca a depressão, a ansiedade, todas as possíveis causas de suicídio no mesmo patamar das outras doenças, né? Que é um grande ponto. A gente passar a respeitar e conhecer sobre. Vamos lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida dessa maneira. Dados levantados pela instituição em 2016 também apontam que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Então, pessoal, olha só. Se você olha isso aqui, isso não mexe com você, tipo assim, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, agora tem uma pessoa, são 2 horas da tarde. Agora tem uma pessoa se matando, tá? Aí, enquanto a gente está conversando aqui, já tem uma pessoa pensando em fazer e se preparando para cometer o suicídio. Talvez uma pessoa que não foi escutada, talvez uma pessoa que está passando por uma dor imensa, que quando a pessoa, né, comete isso, ela quer acabar com a dor dela, ela não quer morrer em si, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. E aí agora a gente acabou de completar 40 segundos, ó, outra pessoa cometeu suicídio. Entendeu? Então, só nesse tempo que eu estou falando aqui com vocês, a gente já tem essa situação, né? Essa dimensão. É muito assustador você imaginar isso. Realmente é uma questão pandêmica. Olhar a depressão, olhar para essa questão como uma questão pandêmica é necessário, cara. Quantos milhões foram investidos? Veja, eu não estou falando que coronavírus é menos ou mais importante, não. Eu estou falando que é para agir da mesma maneira. Quantos milhões não recebemos de investimento? Quantos milhões não foram investidos aí? E talvez até não foram investidos, foram roubados. Vocês devem estar acompanhando aí o quanto que o nosso governador do nosso estado roubou. Como é que uma pessoa rouba em tempos de pandemia, cara? Como é que uma pessoa rouba a saúde em tempos de pandemia? Eu nunca vou entender isso. E vai ser sempre uma coisa que vai me revoltar, porque a pessoa tem que ser muito ruim. Muito ruim. Então, a gente está vendo aí os milhões que foram desviados só de coisas que recebemos de incentivos de investimentos e que poderiam ter sido investidos também em questões de saúde mental, né? Diante desse cenário, fica clara a necessidade de dar mais atenção ao tema, com campanhas de conscientização e debates que possibilitem a quebra do tabu sobre o problema. E é essa a proposta do Setembro Amarelo. Na verdade, vocês já ouviram, muitas vezes, questões sobre, sociologicamente, falar sobre o suicídio é complicado, porque existem várias pessoas com tendências suicidas, então, quanto mais você fala sobre suicídio, mais você induz a. Cara, a gente precisa falar sobre, sim, justamente para evitar que as pessoas cheguem a esse ponto, né? É justamente por isso que a gente deve falar, para a pessoa entender que ela está passando por um problema, que ela pode ser ajudada e que isso pode ser evitado, tá?
Iniciada no Brasil em 2015, a campanha brasileira de prevenção ao suicídio busca popularizar a discussão, ajudando a identificar sinais de alerta e incentivar a prevenção. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, o jovem de 17 anos, Mike M., cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo. E no dia de seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas, com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e até hoje o símbolo da campanha é uma fita amarela. Por isso, Setembro Amarelo. Inspirado no caso de M, o Setembro Amarelo foi adotado em 2015 no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E qual a importância dessa campanha? Além de trazer esse tema à tona, as campanhas disponibilizam informações e opções de tratamento para o público, visando a reduzir o tabu que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre o suicídio e buscar ajuda. O fato de muitos acharem que o suicídio é algo distante e que afeta poucas pessoas, o que a OMS mostra não ser verdadeiro, também prejudica discussões mais aprofundadas que seriam benéficas para quem precisa. Apesar de ser um problema de saúde pública, ainda não é tratado como tal, então é muito importante desenvolvermos canais de comunicação e informação para que as pessoas sintam-se apoiadas, percebam que não estão sozinhas e que existem caminhos para lidar com o seu sofrimento. Diz Thaís Arante Ribeiro, psicólogo e coordenador do Colégio Poliedro de Campinas. E a pandemia, pessoal? Sem dúvida, a gente tem aí, né, no momento em que a gente está vivendo, e aí é uma reflexão importante que a gente faça, porque a pandemia, ela meio que convidou, a quarentena, né, convidou a todos nós, na verdade fez um convite coletivo aí, de sacrifício e de privação. Então, a pandemia, né, a consequente quarentena, o isolamento social, ele fez com que você abrisse mão dos seus planos, alguns, com que você abrisse mão das suas perspectivas, dos seus contatos, do dinheiro, porque existe uma crise financeira que já existia e que agora está mais acentuada, então, quer dizer, na verdade, a quarentena contribui aí para a gente encontrar com os nossos próprios demônios, né? São vários os elementos que encaminham a gente para a solidão. Isso é um fato. Então, por isso que o depressivo na pandemia está mais depressivo, o ansioso na pandemia está mais ansioso, porque justamente a gente tem a possibilidade de conviver com os nossos monstros, né? Cada vez mais próximos nós estamos dos nossos monstros, porque estamos lidando com eles a todo momento, né? O suicídio pode ter diversas causas, mas segundo o Centro de Valorização da Vida, as mais comuns estão associadas a transtornos psicológicos. E a saúde mental é um tema que merece ainda mais atenção no contexto de isolamento social exigido pelo novo coronavírus. A quarta onda, é assim que especialistas têm definido as sequelas emocionais que serão deixadas pela pandemia. A primeira onda é a do vírus em si, enquanto a segunda e a terceira estão relacionadas aos problemas do setor da saúde e ao abandono de tratamento de doenças crônicas por pessoas que não estão com Covid-19. A onda das doenças mentais já chegou e não temos mais tempo a perder, diz o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva. Temos que atuar firmemente para minimizar os prejuízos que todos terão deste momento, monitorando a saúde mental da população e o atendimento psiquiátrico. Entenda, gente, todos nós vamos ter sequelas disso. Entenda isso. Apenas entenda e aceite isso. Algumas pessoas vão ter mais, outras menos. Mas não é possível lidar, e aí vem a rede social de novo, não é possível lidar de uma maneira plena com tudo que está acontecendo. Aí você vê assim, mas aquela blogueira disse que fez 10 cursos, emagreceu 20 quilos, e
conseguiu um namorado, ou isso, aquilo. Gente, não é a maioria. Não é a maioria. A maioria está focada em sobreviver, em tentar o equilíbrio. Mas não significa que as pessoas vão conseguir. É muita coisa envolvida, tá? Então, Já. você fala. O Amato falou isso, mas, tipo assim, às vezes é até uma questão de, tipo, ignorância, mas às vezes não no sentido ruim. Tipo, por exemplo, o meu pai, assim, ele tá numa situação difícil, mas ele, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tipo, tentando se desvencilhar, assim, do problema em si. Então, é muito, tipo, até de autorregulação da própria pessoa. Sim. Não, mas isso é o autoconhecimento. Isso é o autoconhecimento. Mas o seu pai não é a maioria. Ele é um exemplo de uma pessoa que está com problemas, só que dentro da realidade que a gente está vivendo, ele está tentando, da melhor maneira possível, segurar a onda. Tá tudo bem, tudo tranquilo e tal, mas assim, você sabe que não tá. Entendeu? E será que o fato de ele dizer que tá tudo bem para todo mundo é o que de fato está acontecendo? Será que ele, quando deita o travesseiro na cama, ele também não tem lá suas reflexões, sabe? Eu vejo mais como uma tentativa de tentar se afastar do problema. Até, tipo assim, pessoas que estão estudando mais ou trabalhando mais, é um mecanismo, assim, de você parar de pensar em tudo que está acontecendo, por exemplo, na tua vida e no mundo também, né? Sim, sim. Não, eu entendo. Isso faz parte de um processo, né? Que é o processo, não o processo pejorativo do negacionismo, mas o processo proveitoso do negacionismo. Você dizer que, tipo assim, você tentar negar os problemas que estão acontecendo com você para você tentar viver em frente, porque se você tentar seguir em frente, porque senão você simplesmente fica inserido dentro dessa bolha pandêmica e você não consegue sair dela. Eu entendo seu pai, entendeu? Eu também fiz isso. Também estou tentando fazer isso, de alguma maneira, focando em outras coisas, mas não necessariamente eu, por vezes, não pare para pensar e falo assim, caraca, que merda, caraca, o que está acontecendo? Caraca, não está tendo solução, caraca, está aumentando os casos. Tipo, isso acho que é uma estratégia, mas a gente não pode dizer que é o que está acontecendo com a maioria, porque de fato a gente sabe que não é. Né? Mas vamos lá. Uma pesquisa realizada pela ABP com cerca de 400 médicos de 23 estados e do Distrito Federal revelou que 89,2% dos entrevistados tiveram pacientes que apresentaram agravamento de quadros psiquiátricos por causa da pandemia. Quase 90%, né, pessoal? Olha isso. Como se não bastasse a piora de quem já enfrentava algum tipo de transtorno, o levantamento também aponta que 67,8% dos especialistas receberam pacientes novos após o início da quarentena, que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes. Outro dado preocupante é que 44,6% dos médicos relataram diminuição de seus pacientes. A maioria abandonou o tratamento por medo de contaminação e restrições impostas durante a quarentena, inclusive financeiras. Ou seja, parte da população não está conseguindo receber o apoio adequado, mesmo precisando. Isso é o mais triste. Né? Canais de contato. Segundo a OMS, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Se você conhece alguém que pode estar precisando de ajuda, é importante saber ouvir sem emitir julgamentos e ser empático sobre os sentimentos do outro. Minimizar os problemas enfrentados pela pessoa, ainda que pareçam desimportantes para você, não é uma boa opção. É preciso respeitar a forma como uma pessoa vê a situação. Ao mesmo tempo, por mais que as intenções sejam as melhores, é fundamental incentivar a pessoa a procurar ajuda especializada. Há um limite para o que um amigo ou um colega pode fazer por outro. A escuta não qualificada pode ajudar pontualmente, mas também acabar sobrecarregando quem acolhe, sem realmente ajudar a pessoa que precisava de uma escuta especializada ou até mesmo de uma intervenção medicamentosa. Porque às vezes a depressão ela chega a um ponto que ela precisa ter uma intervenção medicamentosa, né? Às vezes você está no início ali
você consegue, e quando eu falei de cultura da escuta, gente, eu não estou falando que a gente vai solucionar o problema, mas, de repente, a gente vai solucionar pontualmente uma situação, e aí, numa conversa, a gente vai encaminhar. Mas o importante é que a gente, diante de situações desse tipo, que a gente possa oferecer a escuta, que é a escuta não qualificada, para poder, de repente, tirar a pessoa de uma situação. E aí, encaminhar, obviamente, para alguém que tenha o suporte necessário aí, acadêmico e necessário para poder lidar com isso. O Centro de Valorização da Vida é uma associação sem fins lucrativos que oferece apoio emocional e busca prevenir casos de suicídio. Caso precise de ajuda ou conheça alguém que precise, ligue para o 188 ou acesse o site do CVV. Tanto o chat da página quanto o telefone ficam disponíveis para contato 24 horas por dia, em todos os dias da semana. O serviço é sigiloso e gratuito. Então, isso aqui você pode encontrar no site, né, do Setembro Amarelo.org, para você entender, né, compreender aí um pouco mais como que tudo se dá. Eu peguei aqui um vídeo do Cortella que eu achei muito interessante, né, falando um pouco sobre isso. Acho que vocês conhecem, né, já ouviram falar sobre o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, professor, palestrante, enfim, ele é incrível, assim, ele é do Paraná, muito conhecido, né, nas faculdades, nos grandes centros universitários. Ele se formou na PUC, né, então isso deu um grande vulto para ele. E aí ele tem vários vídeos, né, na internet sobre não só isso, mas também sobre questões de como ter tempo para as coisas, como ser otimista diante de uma crise, enfim, são vários, são bem legais. E aí eu peguei esse aqui, que, né, compete ao que a gente está conversando, para que vocês possam ver, tá bom? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se não fica tão chiado aqui para que vocês possam ouvir. Calma aí. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vocês estão vendo a minha tela do YouTube? Só tô vendo o slide. Oi? Só tá aparecendo o slide. Só está aparecendo o slide? Aham. Só um minutinho. Calma aí. Vou colocar aqui a tela inteira. Estão vendo agora? Aham. Sim? Sim. Beleza. Vou dar play aqui. Estão conseguindo ouvir? Não. Eu também tô ouvindo, não. Caceta. Calma aí. Cara, eu tava que tava, sei lá, em árabe, sério. Porque veio Palhaça. Ah, porque não estava em senha aqui. Calma aí. Mas a gente vai gostando. Bom dia, organização da relação, toda vez que posso estar vivo, portanto, bom dia. Estão ouvindo agora? Não. Sim? Não. Não, tá ruim, né? Isso aqui vocês vão ter que assistir depois. Tá? Mas tá no slide, eu vou postar na plataforma para que vocês possam ouvir. É porque meu som, ele já fala, enfim, ele fala de um jeitinho diferente já. Ele não grita, né? Ele fala baixo enfim, o computador aqui, esse áudio aqui eu detesto.
Cara, eu juro, eu vou pedir para o Vitor resolver isso aqui. Nem que eu tenha que comprar, sei lá, eu não sei. É porque laptop para mexer é infernal, né? Mas, de qualquer maneira, vai estar aí no seu slide, tá? Você está vendo o slide? Aham. Tá, beleza. E eu quero que vocês assistam também a esse vídeo desse canal, A Hipocrisia do Setembro Amarelo. São vídeos, né, de níveis intelectuais diferentes, né? Mas eu gostaria que vocês vissem os dois lados, tá? Para que a gente possa, para que você possa depois, né, criar uma atmosfera assim de olhar mais ampla, né? Não tão acadêmica. Aí nós temos essa charge, ouça. Quando um amigo parece mais chato é quando ele precisa mais de nós, né? Praticar aí a paciência, de poder ouvir, de escutar o outro, e alguns mitos e verdades sobre o suicídio, né? Os mitos, primeiro. Pessoas que não falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Gente, essa campanha aqui, né, essa imagem que a gente está vendo, ela é do Ministério Público, mas ela tem alguns erros, tá? Então, assim, ignore erros e foque na informação. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar, isso é um mito. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso, isso é um mito. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer, isso é um mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio, isso é um mito. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato, que isso foi a grande questão, né, levantada durante muito tempo. Eu lembro que na época da minha universidade, na época da UERJ, justamente porque a UERJ é o segundo lugar escolhido no Rio de Janeiro para suicídio, né? Não sei se vocês sabem, é o segundo lugar mais escolhido, e o primeiro é a Ponte Rio-Niterói. Então, lá se tinha muito isso, né? A gente ficava sabendo, porque ou a gente via, ou a gente escutava, ou a gente acabava sabendo no elevador, né? Era uma coisa assim, mas não se comentava muito sobre isso, porque justamente se acreditou que essa ideia poderia encorajar outros visto que estamos numa sociedade com muitos suicidas em potencial. Mas isso é mito, né? Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Foi o que a gente já começou discutindo aí, né? Que é mentira, obviamente. Quais são as verdades sobre? A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato. A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamento ou sinais verbais. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável, independente da existência de transtornos mentais. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. E suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Foi o que eu disse para vocês. A pessoa não quer acabar com a vida, ela só quer acabar com a própria dor, né? Nós temos aqui exemplos, coloquei alguns exemplos de redação, na verdade 3, né? Para que vocês pudessem ter acesso e perceber como que as pessoas escrevem sobre isso, tá bom? Então, eu vou ler rapidamente aqui uma, não vai dar para a gente analisar as 3, mas já fica aí, né? Eu acho que você já tem já um embasamento grande para falar sobre esse tema, para escrever sobre esse tema, né, que, na verdade, diz respeito aos desafios do combate ao suicídio no Brasil. E aí você vai explicar por que é um desafio, quais são as principais causas aí que demonstram que é um desafio no Brasil lidar com isso,
né, quais são as possíveis alternativas para que a gente possa, né, tentar superar esse problema. Nós temos algumas aqui, eu vou ler essa segunda aqui, tá? Eu vou ler essa segunda aqui, que começa usando a literatura, tá bom? Que é, com certeza, uma interdisciplinaridade que falou de suicídio, obviamente, tem que pensar aí nessa geração, nessa segunda geração. Então, vamos lá. A segunda geração do romantismo foi marcada por uma grande característica, o pessimismo e a morte como a solução para todos os problemas. Odiernamente, os casos de suicídio no Brasil vêm aumentando e as principais motivações desse ato são algumas doenças psicológicas pouco discutidas no país e a sensação de desamparo por parte do indivíduo. Gente, há erros nessas redações, tá? Vamos pegar a ideia só para a gente poder analisar. A gente não vai conseguir analisar tudo, mas vamos observar aí o que as pessoas escreveram. Muitos casos de suicídio estão interligados ao sentimento de solidão e transtornos psicológicos. Segundo informações contidas no blog do Estadão, estima-se que 90% das pessoas que cometem suicídio tenham algum transtorno de humor, psicótico e ou dependência química, atrelado à sensação de não enxergar a solução para algum problema. No entanto, muitas dessas pessoas não demonstram possuir algum transtorno, como o caso do Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, que dias antes de cometer suicídio postou uma foto aparentemente feliz em sua rede social. Ademais, os casos de suicídio entre os brasileiros vêm crescendo cada vez mais nos últimos anos. Em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, aumentou em 27,2% a taxa de suicídio entre 1980 e 2014, entre jovens de 15 a 29 anos. Apesar de conter diversas ações do Estado para o combate do autossídio, os dados mostram que apenas essas atitudes não estão sendo suficientes para a diminuição desse problema na sociedade brasileira. Portanto, diante dos fatos expostos que corroboram o alto índice do suicídio e suas principais motivações, medidas precisam ser tomadas. O Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, precisam organizar palestras em reuniões de pais nas escolas, abordando as doenças psicológicas e como isso influencia no desejo de cometer suicídio, incentivando o diálogo com as crianças e jovens e se atentando aos seus comportamentos a fim de detectar possíveis transtornos logo no início. Além disso, o Ministério da Saúde, em parceria com a mídia, deve aumentar a divulgação dessas doenças e o papel do psicólogo em comerciais de grandes novelas e telejornais, anúncios em transportes públicos e outdoors. Assim, com o constante diálogo sobre o suicídio e suas principais causas, a ajuda de psicólogos e familiares pode-se evitar a permanência da principal característica da segunda geração romântica e de casos como o de Chester. Enfim, ofereceu aqui soluções, né? Fez uma circularidade, né? Há alguns pontos interessantes aqui, outros nem tanto, porque essa pessoa não se expressa tão bem quanto deveria. Há outras aqui, mas eu acho que a gente pode continuar falando sobre elas na próxima aula, né? Porque aí a gente faz uma análise aí mais legal dessas redações. Tá? Mas eu quero, então, que vocês produzam essas redações aqui para mim. Eu conversei com a Inara, até que eu estou com prazo aí de redação para entregar, e aí as redações de vocês me procurem na quinta. Na quinta vocês devem receber, mas na quinta eu vou poder falar com vocês, né? Já falei com algumas pessoas, estou para falar com outras sobre as redações que vocês já me entregaram, mas mesmo assim, eu quero que vocês façam também essa semana essa redação, até porque na sexta também tem redação, então vocês vão acumular aí duas, né? Porque tem a oficina. Então, eu acho que você tem bastante suporte para escrever sobre os desafios do combate ao suicídio no Brasil. A gente comentou aqui, né, sobre diversos assuntos, sobre diversos pontos a respeito
dos principais caminhos para a questão do suicídio. Acho que você, com tudo que a gente conversou e com as suas experiências de vida, porque eu sei que vocês têm bastante, né, vocês, mais do que ninguém, a idade de vocês permite, né, que vocês, infelizmente, convivam com pessoas que estão passando por isso, ou que já passaram, ou vocês mesmos. Então, eu acho que vocês vão saber escrever sobre isso de uma forma mais tranquila. Procurem utilizar interdisciplinaridades, né, pegando dados estatísticos, pegando conceitos da sociologia, se for o caso, né, para poder enriquecer a redação de vocês. Tá bom, meus amores? Alguma dúvida? Já tem uma dúvida, mas não é da aula. Pode falar. Tem simulado marcado para esse final de semana, tá confirmado? Ou vai mudar a data? A gente está vendo porque é o simulado lá do Trieduc, né? E aí o menino estava conversando, não sei nem se falou com o Leandro hoje, que eu não consegui falar com o Leandro ainda hoje, mas para ver se ia manter ou não. Não sei se o Leandro chegou a comentar com vocês alguma coisa. Ainda não. Então, eu não sei se ele já confirmou ou não, tá? Mas eu vou ver isso e eu falo com vocês mais tarde. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Beijo então, amores. Até amanhã.